Henker que vive duas vezes, capítulo 248. Um mundo turbulento, 5. Equipe, HH, quintas-feiras, e a Rico. Ela era apenas uma alma. Mas todos os tipos de emoções brilhavam em seus olhos. Yeon-woo não perdeu. Como eu pensei, há algo que não sei. Seu irmão havia escrito detalhadamente o que havia passado no diário. Havia tantas coisas que foi uma maravilha como ele aprendeu sobre elas. No entanto, também houve algumas sessões que Yeon-woo não entendeu. A razão pela qual seu irmão teve que ser traído foi uma delas. A princípio, ele apenas pensou que era porque os outros estavam cautelosos com seu irmão depois que ele se tornou tão forte quanto um dos 9 reis. Foi assim que seu irmão também registrou no diário. Ele não se aprofundou. Mas atualmente, Yeon-woo estava começando a ter dúvidas. Jeong-woo tinha os olhos dracônicos. Ele não conseguia ler completamente os pensamentos dos outros. Mas ainda conseguia dizer que tipo de emoções eles estavam sentindo. Eles estavam cautelosos com ele depois de se tornarem tão fortes quanto um dos 9 reis. Mas Artia tinha uma base sólida desde o início. Não era algo que desmoronaria tão facilmente. Leonte e Baal eram apenas peixes de pequeno lago que agarraram as mãos dos 9 reis que os ofereceram porque estavam com inveja da força de Jeong-woo e, pelos seus olhos dracônicos, pode-se explicar que Vieira Dun se escondeu através do controle mental, já que sua capacidade de controlar a mente de alguém estava entre as melhores. Mas não faz sentido que os 9 reis, que lutariam num piscar de olhos, de repente se dessem as mãos. O que aconteceu? Os olhos da Rainha do Verão tornaram-se mais profundos. Se eu te contar, você vai me matar? Vou ouvir o que você tem a dizer primeiro. A Rainha do Verão falou com um olhar furioso. É por causa da Pedra da Alma. Pedra da Alma? Do que ela estava falando? Yeon-woo enrugou o rosto ao ouvir a palavra que não conhecia. Heavenwing tinha a Soulstone de Luciel. Luciel, um ser mais conhecido como aquele que trouxe a luz, Lúcifer. Mesmo que Luciel fosse um ser sobrenatural, Luciel não podia pertencer a deuses ou demônios, à luz ou às trevas, e ele apenas vagava por aí. Então, há 1000 anos, as asas de Luciel foram rasgadas pelos deuses e demônios, e Luciel caiu. A razão e o processo específicos eram desconhecidos. Havia apenas uma frase curta sobre isso em uma lenda que Luciel caiu depois de perder as asas. A Pedra da Alma era um remanescente do que um grande ser mudou de forma. Se o irmão dele tivesse isso. Você era ganancioso. Yeon-woo riu estupefato. A Rainha do Verão apertou os lábios. No entanto, não era como se ele não entendesse o que eles estavam tentando fazer. Se fosse a Pedra da Alma de Luciel, dependendo de como fosse usada, um jogador poderia se tornar sobrenatural pela primeira vez na história da torre. Mesmo que isso não acontecesse, eles teriam um poder tremendo em suas mãos. No final, foi por causa da ganância. Tudo foi por causa da ganância. Então por que Jeong-woo não me contou isso? Por que motivo? A Pedra da Alma de Luciel. Que segredo guardava para seu irmão nem sequer mencionar isso? Se foi isso que o colocou naquele estado patético, não havia razão para que ele não dissesse nada sobre isso. Além disso, o que ele estava tentando fazer com isso? Os deuses e demônios também sabem disso. Era difícil entender o que se passava na mente daqueles que olhavam silenciosamente do 98º andar. Eles não gostariam que Luciel fosse ressuscitado depois de passar por todo aquele trabalho de arrancar as asas de Luciel. Todos os tipos de pensamentos passaram por sua cabeça, mas Yeon-woo não pensou muito sobre isso. Em vez disso, ele fez uma pergunta à Rainha do Verão. Então a Pedra da Alma, para onde foi? Eu também não sei. O que? A Rainha do Verão sorriu. Se eu soubesse, teria aceitado. E eu não estaria aqui assim, certo? Eles fecharam o círculo. Eles estavam de volta ao ponto de partida novamente. Os olhos de Yeon-woo também ficaram frios. Não, você tem que saber. O que você está dizendo? Pense em cada pequena coisa que você possa imaginar. Então vou deixar você descansar em paz. A Rainha do Verão lutou depois de ouvir os pensamentos de Yeon-woo. Suas correntes ficaram mais apertadas novamente. Isso é diferente do que você prometeu. Você disse que me mataria se eu te contasse. Então é melhor você se lembrar. Você o. Yeon-woo ignorou o grito da Rainha do Verão e acenou com a cabeça para Bu. Bu se aproximou lentamente da Rainha do Verão. Uma sombra escura cobriu sua cabeça. Ah! Um grito agudo soou de onde Yeon-woo acabou de sair. Yeon-woo olhou para trás e virou a cabeça. O 98º andar estará uma bagunça. Bran tinha uma expressão maligna nos olhos. A morte da Rainha do Verão. A destruição do último dragão seria um tema quente de discussão entre os deuses e demônios. Deuses, demônios, dragões e gigantes. Duas das espécies que outrora governaram a torre estavam agora extintas. Ele estava especialmente curioso sobre que tipo de reação os demônios teriam, já que eram inimigos naturais dos dragões. Yeon-woo pensou que o motivo pelo qual ele não recebeu nenhuma mensagem era porque havia uma atmosfera séria no 98º andar. Ou é por causa daquela Soulstone ou algo assim. Yeon-woo virou-se para Bran. Você terminou de organizar? Não havia nada para tocar. Tudo estava bem seccionado. Então estava limpo. Ainda assim, não pode haver mina de ouro maior do que esta. Então eu estava pensando. Bran desapareceu,
olhando para onde Bu estava. Por favor, fale. Você não pode fazer para mim um laboratório ou uma masmorra também? Não é porque estou com ciúmes. Ou seja, ganhamos muitas coisas dessa vez. Então preciso de um novo laboratório, e será bom para Sesha e Ananta depois que ela acordar. Definitivamente não é porque estou com inveja ou algo assim, mas vai ser legal. Bran continuou a balbuciar como se estivesse um pouco envergonhado de tocar no assunto. Era diferente dele. Parecia que ele estava com ciúmes da masmorra de Bu. Yeon-woo começou a rir sem querer. Ele ficou surpreso ao ver um novo lado de Bran, que ele achava sempre frio. Ei, não é algo para rir. Isso definitivamente não é para mim. Mas para ajudá-lo no futuro. A autoridade do espaço exterior, mundo infinito da noite, foi dada a Bran. Uma nova função está disponível. Atualmente, a taxa de destruição do Endless World of Night do espaço sideral é de 96,3%. Comece o processo de restauração o mais rápido possível. Quanto mais tempo for negligenciado, mais rápido será destruído. E é por isso, HM? Bran arregalou os olhos com a mensagem que apareceu na sua frente. Yeon-woo falou com um sorriso suave. Limpar isso não seria de maior ajuda para mim do que Entrenian? Na verdade, a condição é tão ruim que não sei onde tocar primeiro. Na verdade, o Endless World of Night foi um pé no saco para Yeon-woo. Como o dragão vermelho e a tribo de um chifre o transformaram em uma planície nua, era difícil de usar no momento. Mas ele também não podia simplesmente vendê-lo. Poderia haver vestígios da Valpardisnachit que eles ainda não haviam encontrado, e ele estava hesitante em desistir de um espaço exterior como este. O espaço exterior teria muitos usos. Casa do clã. A frase se repetiu na cabeça de Yeon-woo. Foi por isso que Yeon-woo decidiu entregar o Endless World of Night para Bran. Bran era habilidoso o suficiente para criar seu próprio mundo imaginário no meio de um palco. Ele não só conhecia alquimia, mas também conhecia arquitetura, então seria de grande ajuda na restauração do espaço exterior. Se ele puder configurar o espaço exterior como um mundo imaginário, isso também seria bom. Podemos apenas alterar as coordenadas originais. Sesha e Ananta podem ficar aqui. Com Bu encarregado de aumentar e fortalecer suas forças, Bran poderia cuidar de seus assuntos internos. Bran tossiu levemente depois de ler a mente de Yeon-woo. Esta era uma responsabilidade maior do que ele esperava. Ele seria capaz de criar um laboratório maior do que o de Bu. A magia de Bran era em maior escala que a de Bu, então ele precisava de mais espaço. Como você desejar. Tudo bem, eu cuidarei deste espaço exterior e o restaurarei. Galliard não está ocupado com nada no momento, então podemos fazer isso juntos. Obrigado. Não é nada, estamos todos ajudando uns aos outros. Bran tocou junto com Yeon-woo, que estava melhorando seu humor. Mas como você já sabe, o Endless World of Night é enorme. Provavelmente porque é um mundo de bruxas. Vai ser muito caro. Você concorda com isso? Por que eu teria pedido para estar conectado com By the Table? Você já tem planos. Sim, senhor. Os olhos de Bran ficaram mais profundos. O caminho a seguir não será fácil. Você está basicamente exposto ao exterior agora. Com sua contribuição no Endless World of Night, toda a torre saberia que ele era forte. O que quer que ele fizesse no futuro ganharia atenção. No entanto, está tudo bem. Yeon-woo interrompeu Bran com firmeza. Se eles atacarem, posso simplesmente destruí-los. Eu me sinto melhor porque você está tão confiante. O caminho que você está tentando seguir. Estarei ao seu lado, ajudando você. Então com isso, estamos quase terminando. Não deveríamos retirar o prato principal agora? Bran fechou a janela de status do espaço sideral e olhou para Yeon-woo. Seus olhos estavam calmos. Yeon-woo acenou com a cabeça e acenou levemente com a mão. Uma alma surgiu no ar e, como a rainha do verão, a energia negra girou em torno dela, transformando-a em um espírito maligno. Duna de Vieira apareceu com aspecto nebuloso. Mas, ao contrário da rainha do verão, Vieira Dun não era tão poderosa. Então ela ficou ali parada, sem expressão. Yeon-woo foi até ela e tirou a máscara. Os olhos desfocados de Vieira Dun de repente ganharam vida. Você. Vieira Dun gritou alguma coisa, mas uma sombra se estendeu do chão para prendê-la. Pupupuk. Apenas. Ela gritou horrivelmente e caiu no chão. A energia de um monstro potente entrou e saiu do corpo de Vieira Dun. A dor que ela sentia não podia ser comparada a nada que você pudesse sentir em seu corpo físico. Era como se seu corpo fosse repetidamente dividido e remontado novamente. A sensação do fogo queimando seu corpo a fez querer morrer. KRRRK. KRK. Yeon-woo olhou friamente para Vieira Dun. Ele não queria falar com ela de jeito nenhum. Você gostaria de ir primeiro, então?